Então, estamos ao vivo aqui na terceira semana municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Campina Grande. Para mim é uma grande honra participar desse evento, né? Quero saudar todos os professores e colegas de profissão, professores de geografia aqui do município de Campina Grande. Nós temos um tema que eu acho assim maravilhoso, que é esse tema dialogando experiências em educação patrimonial. Durante esses dias 17, 18 e 19 de agosto de 2020, vamos estar participando, né, dessa semana municipal organizada, no caso, pela Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, através da coordenação da educação patrimonial. Então, estamos aqui para falar com vocês um pouquinho, discutir um pouco sobre a educação geográfica e essa questão patrimonial, histórico, cultural, principalmente do nosso município. Mas, para hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o professor, né, o professor Lincoln Diniz, professor doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, também professor do curso de Geografia da UFCG, e aqui ele vai falar um pouquinho, né, sobre a educação patrimonial e a educação geográfica, um diálogo que é extremamente necessário, e nós da geografia fazemos muito isso, né, utilizamos esses patrimônios, utilizamos esses elementos que estão na nossa paisagem para entender um pouco o espaço atual. Então, eu acho particularmente esse tema muito desafiante, é um tema instigante, faz parte da educação geográfica e no nosso município ganha um ar especial. É impossível estudar Campina Grande, falar sobre Campina Grande nas salas de aula e não observar o que nós temos aqui dentro, né, do nosso território. Então, eu quero convidar o professor doutor Lincoln Diniz para falar um pouquinho sobre essa educação geográfica. Isso aí. Bom, também quero dar as boas-vindas, né, a todos os colegas docentes, professores, e primeiramente também agradecer pelo convite feito pela coordenadora, né, a professora Giovana Aquino, a professora historiadora, né, é doutora em História, e é coordenadora de Educação Patrimonial escolar, né, na secretaria, vinculada à Secretaria de Educação do município de Campina Grande. Então é um tema muito pertinente, é um tema muito rico, né, em detalhes, né, e para a geografia é muito desafiante também, né, porque quando se fala em história, cultura, né, associamos principalmente a ciência, a história, né, a antropologia, mas a geografia também envolve, né, esse debate, esse discurso sobre a valorização do patrimônio, o que é patrimônio, né? Acho que é bom a gente também dar esse destaque, né? Então é uma alegria enorme a gente estar aqui dialogando, né, trocando experiências em educação patrimonial, né? Então, educação patrimonial, educação geográfica, né, são temas muito importantes e que devem fazer parte também do currículo escolar. Exatamente, Lincoln. Eu acho que nós temos sim, né, um diálogo muito interessante pela frente, mas eu queria fazer algumas perguntas e a partir disso a gente vai conversando um pouco mais sobre o tema, né? O tema que falamos aí nessa terceira semana municipal. Bom, eu queria saber o seguinte, sobre educação patrimonial e educação geográfica, como você bem falou agora, né? Qual a relação? Quais os aspectos, né? Que tipos de experiências poderíamos enfatizar? Muito bom. Bom, primeiro, é importante entendermos a ideia, né, de educação patrimonial, né? A educação, né, tem um termo, né, que é complexo, né, de várias interpretações, né, educação. Então, eu acredito, né, eu penso que a educação ela é uma construção, né, é uma relação dialógica, é uma troca de experiência, de saberes, né. Então isso é um processo, né, que em constante construção, né. Bom, então o patrimônio, o que seria o patrimônio? Porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas, quando se fala em patrimônio, lembra-se de uma obra grandiosa, de um monumento, né? De uma grande edificação, Isso. algo talvez luxuoso, né? Só que também, né? Mas existem muitas formas, muitos objetos que também têm valor,
tem memória, né? A gente posso logo mencionar aqui, de início, por exemplo, na nossa cidade, Campina Grande, temos um grande patrimônio histórico, né, que é a nossa feira central. As feiras livres são um patrimônio, né, como alguns chamam também de museu vivo, né, na atualidade, né? Agora, qual relação dessa discussão sobre educação patrimonial com a educação geográfica, né? E o que é da educação geográfica? O que é que a geografia ela destaca, trabalha, né? O que é que pode ser trabalhado em sala de aula sobre esse tema, né? Bom, antes de tudo, eu acho que é importante até a gente fazer um destaque para o objeto da geografia, que é o espaço, né? O espaço, uns chamam só de espaço, espaço geográfico, organização espacial, arranjo espacial, né? Enfim, eu acho interessante a colocação, a definição que o professor Milton Santos dá a essa dimensão, a essa categoria da análise da geografia. Pensar o espaço enquanto um conjunto, né, um conjunto indissociável, solidário, contraditório de sistemas, de objetos, sistemas de ações. Bom, ok. Mas como é que a gente traz essa abstração para o contexto, o cotidiano, para uma melhor compreensão, né? Então, partindo dos conceitos geográficos, né, eu posso trabalhar e devo também trabalhar, né? Claro, há uma necessidade também de trabalhar essa discussão da educação patrimonial, né? Outra coisa, educação patrimonial envolve um conjunto de valores, né? Envolve uma busca incessante de valorização, né? De resgate, né? Posso dizer também assim, é uma formação necessária, né? Uma consciência. Essa construção dessa consciência é extremamente vital, em todos os níveis, desde a educação básica, né, fundamental, né, em diante, é extremamente necessário, né? A gente vê um grande desrespeito em muitos lugares, por falta de conhecimento ou não, né, por parte do patrimônio. Aqui em Campina Grande, por exemplo, né, poucas construções de outras épocas ainda resistem, né? Poucos prédios, estou lembrando agora de uma edificação ali próximo a um antigo terminal rodoviário, Cristiano Lauritzen, são 2 casarões, um já está praticamente em ruínas e o outro ainda quase desabando. Houve movimentos de resistência e mesmo assim não há uma ação efetiva por parte dos poderes públicos nesse sentido. Mas é algo a se pensar, a gente tem que despertar o senso crítico de todos, né, acerca da valorização do patrimônio, né, que ali está a memória, ali tem história, tem identidade também de povos, né, da sociedade. Bom, então, geografia, educação patrimonial, né, patrimonial, o que é que tem de geográfico nisso aí, né? A gente está falando de construções, de espaço, né, a feira é um espaço, a organização, as relações sociais também. A gente fala, escuta patrimônio material, imaterial, né? Isso, exato. Esse conjunto é muito complexo, né? As relações sociais que são estabelecidas historicamente e que são atuais também, essa sociabilidade, essa proximidade, o diálogo, a cultura, a poesia, a literatura, a arte, tudo isso faz parte, né? Enobrece o patrimônio cultural, né? Histórico. Então, essa educação é extremamente necessária, né, na formação de cidadãos, na formação de futuros profissionais, de educadores. Então, a geografia, nesse contexto, ela tem um papel muito efetivo. Eu acho, Lincoln, assim, muito pertinente isso que você fala, dessa não valorização, talvez, né, um descaso em alguns momentos, que vai se deixando, né, de lado edificações históricas, como você bem citou, e nós temos, sim, né, dentro desse sistema, essa ideia, a cidade capitalista, uma visão muito voltada para o novo, né? Então, Isso. sempre parece que há uma aceitação, né, quando aquilo que é histórico é demolido ou simplesmente deixa de existir, para que algo novo, né, algo que traga o símbolo do moderno, da modernidade, aliás,
Então, nós temos, sim, uma tendência, né, para desvalorizar um pouco esse histórico e aí valorizar o que temos de moderno, principalmente aí dentro desse sistema que eu acabei de citar. Então, assim, eu acho muito importante essa sua colocação e também ressaltar, né, que dentro dessas colocações você trouxe um grande, né, geógrafo, se não o maior geógrafo brasileiro, Milton Santos, com o conceito de espaço. E quando você olha esse sistema de objetos, sistema de ações, principalmente esses objetos que são datados, que têm história, que têm contexto, né? Ele não chega do nada, ele é construído em cima de um contexto. Então, assim, somente observando esses objetos, mais à frente é que você pode entender o seu passado histórico, valorizar, talvez, aquilo que termina virando imaterial. Então, me parece, né, assim, em primeira tela, que há, assim, uma facilidade, talvez, nessa manutenção dos patrimônios mais imateriais, e esses patrimônios que são materiais, existe uma tendência, né, para essa desvalorização. Mas aí, em se tratando de professores que estão nos assistindo agora, professores de geografia, né, eu acho que nós temos um grande desafio. E eu acho que a nossa contribuição aqui dentro desse evento, que eu fico muito feliz de estar participando junto com você, é assim, nós conversarmos com os professores para saber o quê? É possível, então, eu ter em educação patrimonial e no ensino da geografia, eu ter essa discussão nas escolas, talvez buscar um incentivo, buscar uma maior valorização, né, um senso crítico em cima disso nas escolas. Então, falar em educação patrimonial e ensino da geografia nas escolas, isso é possível? Isso, com certeza. Primeiramente, é importante destacar, né, como você bem colocou, o papel do professor, né? O professor, ele é um agente, né, é muito importante a atuação do professor nesse processo, né, dessa relação de ensino-aprendizagem, né? E quando se trata em a questão da educação patrimonial, né, educação patrimonial, como eu falei anteriormente, né, exige do professor uma motivação, né, uma provocação. Claro que o professor não é aquela educação bancária que ele vai lá, joga, olha, isso aqui é um museu, é um teatro histórico e ponto final, porque foi tombado e tchau, acabou. Não, não é só isso, né? Não é só fazer uma coisa mecânica, dizer que isso aqui foi tombado, então isso aqui deve ser reconhecido como patrimônio histórico. Não, tem muitas e muitas outras coisas que devem ser abordadas, né? O que é que está por trás daquilo ali, né? E como eu falei lá no início, né, existem muitas outras coisas, muitas práticas também, muitos objetos, vamos dizer assim, objetos geográficos, ou a gente poderia até falar também de um patrimônio geográfico. O que seria talvez esse patrimônio geográfico? São formas, não estou querendo dizer que a geografia está querendo se apropriar desse conhecimento da educação patrimonial, de maneira alguma. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, o patrimônio, a edificação, ou o espaço que ele ocupa, envolve, claro, uma dimensão espacial, né? Ou seja, é um estudo, é uma análise geográfica também. Eu vou falar do meu caso, por exemplo. Eu, no início lá da minha pós-graduação, né, o mestrado, doutorado, eu estudei o comércio de Campina Grande, mas qual comércio? O comércio mais tradicional. Isso. A partir do comércio do bairro, da periferia, que chamamos de mercearia ou bodegas, né? Antigamente usava mais essa palavra, esse termo, bodega, mercearia ou boteco, né? Hoje eu utilizo outros termos, mercadinho, box, né? Enfim, esse tipo de comércio tradicional, aquilo que muitos já vivenciaram no passado, aquela proximidade do balcão, fiado, né? Aquela da vizinhança, né? Conhece essas relações amistosas. Isso é um patrimônio histórico, cultural, né? E que ainda resiste. Claro que a gente não vai encontrar da mesma forma que no passado, muita coisa mudou, mas existem muitos elementos que ainda permanecem, muitas relações, né? A feira livre, né? A sua espontaneidade, a organização da feira, né? Estudamos as feiras dentro da geografia também, né?
são patrimônios, né, que fazem parte da cultura regional, local, né? E falar de região também remete à geografia, porque é um conceito geográfico, região. Claro que Com certeza. só quem estuda a região não é só os geógrafos, os historiadores estudam também, os economistas também estudam a região, mas a geografia existe há séculos, estuda também a região, tem várias discussões, vários debates sobre a questão regional, né? Então, falar de região envolve também a questão patrimonial, a necessidade de educar, e educar é o quê? Educar, como eu falei, não é só, ou melhor, não é formalizar as coisas, mas fazer com que desperte, né, no estudante, na estudante, né, que desperta a consciência, também o senso crítico, claro, né, mas desperte entre eles a sensibilidade, né, sobre o seu meio geográfico, sobre o seu espaço geográfico, o meio que ele vive. Ah, eu moro no bairro tal, eu moro na periferia. Observe o seu entorno, tanto no que diz respeito aos problemas que muitos já sabem, sociais, mas também de muitas práticas, né, culturais, desde a quadrilha junina, que é realizada na rua, né, que mudou muito, né? Isso é um patrimônio, né? Há uma procissão religiosa, a quermesse, isso também é patrimônio, né? A Exatamente. manifestação, a festa do terreiro de Umbanda, né, que tem Iemanjá, isso é um patrimônio também regional, da cultura local, né? E tantas manifestações que há, né, e que precisam um olhar de valor, né, um olhar que reconheça aquilo ali enquanto identidade, né, e fazer com que o estudante ele se torne partícipe, né, ele, participante desse meio, né, saber que aquilo ali faz parte também uma característica da identidade daquele povo, né. A gente vê em outros lugares do mundo, em outras regiões, tem manifestações, coisas que é marcante para aquela cultura, né. Tem uma coisa que eu acho triste, mas é muito comum na cultura, como na Espanha, a tourada, né? Coitado do animal, né? Ele sofre com aquelas, né? Que eles espetam, né? Aquelas varas até o animal falecer, né? Com muito sofrimento. Aqui temos a vaquejada, né? Que tem prós e contra, né? Isso, Então divide muitas opiniões, né? divide Aqui no muitas nosso país. opiniões, né? Mas veja que tudo isso faz parte também, por isso que é importante esse debate, essa discussão, né? Essa reflexão, né? Para que ninguém aceite as coisas de cima para baixo. Não, isso aqui é a nossa cultura, tal. Mas espera aí, temos que olhar também outros aspectos, né? E a questão que é o tema dessa semana, né? Riquíssima, que é dialogando experiências, né? Então, a Isso. experiência como professores, né, de geografia, que a gente pode pensar, né? Eu Inclusive, essa é a pensando aqui, pergunta que eu queria lhe fazer, né? pode Eu fazer. estava aqui me programando para fazer essa pergunta. Você falando, inclusive, tendo sido, aliás, tendo sido, não, porque a gente continua sempre sendo um aluno, a gente aprende junto, né? Mas tendo sido um ex-aluno seu, Isso. eu sei que você faz uso disso, né? E faz um uso muito bem. Me recordo de experiências que tivemos fora sala de aula para aproveitar, né? Alguns elementos materiais, né? Que falam um pouco da história de Campina Grande. Eu me recordo assim, com detalhes da aula que tivemos fora da sala de aula. Mas a Uhum. pergunta que eu queria lhe fazer é como então, né? Uhum. Quais as experiências que poderíamos compartilhar no processo de ensino e aprendizagem, linkando, né, educação patrimonial e o ensino da geografia? Ótimo. Bom, como você acabou de mencionar, o estudo de campo. O estudo de campo é um deles, né? É uma forma de fazer com que o estudante, né, o pesquisador em geografia, ele conheça de perto, né? Que é uma coisa a gente conhecer problemáticas, situações através dos livros, né, dos relatos. Outra, a gente ir lá constatar, né, e ver com os nossos próprios olhos. E lembrando dessas atividades de campo, eu costumo sempre levar, né, eu trabalho com a disciplina Geografia da Paraíba, né, também no curso de Geografia, Exato. e eu gosto de fazer sempre atividade de campus para a gente conhecer os municípios paraibanos. São muitos, né? São 223 municípios. Não tem como a gente estudar todos ao mesmo tempo, e nenhum também. Que a gente pensa que o município é pequeno só no nome, mas é um município que tem todo um conjunto ali de vários aspectos, né? E uma das coisas que eu costumo levar o pessoal a visitar, com certeza, são
além das feiras de cada município, mas também um museu, né? E também conhecer um pouco da história daquele lugar, né? Então, isso deve fazer parte também do nosso currículo, né? E na sala de Sim. aula, também é fundamental, né, o professor de geografia, porque quando fala em geografia, as pessoas associam muito geografia a temas da atualidade, né, questões geopolíticas, É. econômicas, ou então questões ambientais, geografia física. Relevo, clima, Isso, né? que também faz parte, né, do estudo Isso. geográfico, mas a geografia, ela envolve isso e muito mais, né? Ela envolve Vai muitos além, temas, né? né? Dentro da geografia cultural, temos áreas dentro da geografia. A geografia cultural, que é uma área que, inclusive, no nosso país, Brasil, na língua portuguesa, tem muita coisa produzida em geografia cultural, né? Tem a geografia musical, a geografia literária, né? Existe tese de doutorado sobre esses temas novos, né? A geografia das religiões, né? Eu lembrei da professora Zeni Rosendahl, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Sim. Que é uma grande referência do estudo de geografia da religião no Brasil, né? E temos núcleos de pesquisa, grupos de pesquisa em várias universidades brasileiras na área de geografia que abordam tanto a temática da cultura como também outros temas, como o próprio a questão ambiental, que o meio ambiente é um patrimônio também, né? Isso. É um patrimônio, né? Riquíssimo, né? Faz parte da nossa cultura, e não tem como separar, dissociar as ações da sociedade, né? A sua história do seu próprio meio natural, né? O meio ambiente. Estão, por exemplo, bem simples. Pronto, na nossa cultura, né, no período junino, tal, é muito comum comidas típicas, o milho, né, porque o milho é uma planta que se adaptou aqui, não é natural, não é nativo do Nordeste, mas se adaptou, né? Aqui não planta o Isso. trigo, né? Os portugueses em Portugal cultivam o trigo por conta das questões climáticas, um país temperado, tal, né, o Mediterrâneo. Então, isso influencia na cultura, na formação cultural, na gastronomia, na forma de vestir e por aí vai, né? Então, o patrimônio, a gente vê que ele é um universo, né? Ele é muito extenso, né? Agora, o professor de geografia em sala de aula é fundamental que esse professor, a partir dos conceitos geográficos, das áreas da geografia, por exemplo, o conceito de paisagem, a paisagem geográfica, o conceito de lugar, são conceitos que envolvem educação patrimonial, né? Porque eu falar da paisagem, eu vou falar uma leitura da paisagem, não uma simples olhar da paisagem, mas eu vou tentar provocar no estudante que ele tente, através daquelas imagens, dos sons, eu não tenho uma visão, mas eu tenho um olfato, eu tenho uma audição, eu não tenho uma audição, Isso. mas eu tenho eu tenho um olhar, né? Então, os sentidos, o professor tem que provocar para que a paisagem envolve tudo isso. Aí eu lembrei agora de uma pesquisa de uma ex-orientada minha, né, a Ana Daiane, ela fez um estudo sobre a geografia da feira. E ela levou os Olha, alunos de uma escola do município que ela atuou, né, levou para a feira. E o interessante é que era uma cidade pequena, e muitos daqueles alunos não conheciam a feira do seu próprio município. Porque se fossem aqui em Campina Grande, poderia ter uma justificativa. Mas é porque aqui tem um shopping, o pessoal quer ir mais para o shopping na cidade, né? Só que a cidade pequena não tem shopping center. E é distante de Campina Grande, inclusive. Mas eles não conheciam muito a feira e eles fizeram um dia na feira para estudar. Né? Eles fizeram muitas anotações, usaram muito celular para tirar registros fotográficos. E eles isso. fizeram isso para quê? Eles fizeram isso para quê? Para confrontar com aquilo que estava sendo conversado em sala de aula, sobre globalização. Então, o que é que eles diziam? Olha, Globalização e o lugar. Aí via produtos da China, tinha na feira lá produtos importados, né? E produtos regionais. Então, veja como essa discussão geográfica tem várias formas de se trabalhar esse saber geográfico, essa construção do saber geográfico envolve a educação patrimonial. Lincoln, eu acho muito interessante, inclusive, esse trabalho, né, que a sua orientanda fez em sala de aula, porque você transcender, né, os muros da escola, você fugir do livro didático e trazer e confrontar com a sua realidade. Porque às vezes eu percebo, como professor, né, do ensino básico, eu percebo que às vezes você chega com conteúdo para o aluno, mas aquele está tão distante da sua realidade
que ele começa a se perguntar, e depois de não encontrar a resposta, ele pergunta ao professor, que é a famosa pergunta assim, professor, para que eu estou estudando isso? Né? E aí o professor se vê num grande desafio na sala de aula para poder justificar, né? Dizer, olha, você precisa por conta disso. Então, quando você vai para a prática e você sai da sala de aula, chega numa feira e você começa a mostrar que tem elementos, né, de fora do país sendo comercializados num formato, né, para alguns ainda arcaico, né, diferente do shopping center, como você falou. Então, assim, eu acho brilhante essa ideia. Mas um outro tema que também me preocupa bastante, que eu sei que você é um pesquisador e orientador dentro desse sentido, eu poderia chamar de gourmetização, um processo de gourmetização ou customização das feiras. O que é que nós estamos assistindo em alguns casos? As feiras livres, dando lugar, ou talvez o termo não seria esse, dando lugar, mas sendo substituída por mercados, né, gourmetizados, para talvez atender a um padrão que foge totalmente daquilo que é cultural, né, daquilo que faz parte da nossa história. Então, como você enxerga e como fazer, né, isso na sala de aula, na educação geográfica, como fazer com que esse aluno perceba criticamente essa gourmetização ou customização das feiras livres? Importantíssimo isso, que é uma tendência, inclusive, em muitos lugares, né? Que isso é preocupante, porque, como você bem colocou, né, é uma tendência e tal, e isso pode ameaçar também a perca de vários elementos, né, tradicionais, né? Porque essa questão do termo um espaço gourmet, né, uma coisa turistificado, né, não sei se o termo correto é esse, mas buscando sempre visar. Isso já aconteceu e acontece em muitas localidades, não precisa ir muito longe não, né? Algumas feiras que perderam quase completamente suas características originais. Eu lembro agora um exemplo bem concreto no Brasil, em São Paulo, né? Inclusive tem uma colega que estudou o mercado público de São Paulo, que inclusive hoje o mercado público é um mercado para o turista, né? E é o lugar mais visitado por turistas na cidade paulista. É o mercado central lá, o tradicional, né? Vai comer o pastel com bacalhau ou o pão com mortadela, que é tradicional, né? Então é um lugar que muitos vão lá visitar. Eu estive lá em 2 momentos, né, em eventos, aproveitei, visitei, conheci, e realmente é um ambiente pensado, programado, organizado, estruturado hoje, mas no passado não era. No passado era para atender ao consumo da população local, né? E hoje é voltado para o turista, né? E todo o ambiente, né? Tem elevador, você não vê uma folha no chão, né? Constantemente estão passando pano, limpando, né? Na praça da alimentação, né? Tudo bem estruturado. Pois é, Lincoln. Interessante também, você trouxe o exemplo de São Paulo, eu acho assim, incrível esse exemplo. E nós temos um outro, né? Que é, inclusive, o trabalho do Gustavo, já que estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Mas nós temos o exemplo do Gustavo, que pesquisa, né, a feira aqui em Sumé, e eu lembro que ele apresenta isso, né, a construção de um mercado, essa nova localização da feira dentro do município. Isso mesmo. O município de Sumé, no Cariri Paraibano, a sua feira tradicional, o município, a prefeitura retirou, né, sem diálogo, né, sem organização. Exato. E no local construiu uma espécie de shopping, uma galeria comercial moderna, né? E esse estudo está nesse livro aqui, né, que eu trago aqui, que é a terceiro número, né, da série de estudos de geografia da Paraíba. E o outro livro, né, que encerrou as edições, mas vai sair novos números, é esse aqui que eu falei, que foi resultado da minha dissertação, que é sobre as bodegas de Campina Grande. São estudos geográficos, viu, gente? Mas que envolvem patrimônio. E é preciso o professor ter conhecimento disso, né, para precisa dominar. E essas bibliografias que nós temos disponíveis, eu acho interessante que você consiga, né, ter acesso. Onde podemos encontrar, Lincoln, essa versão, essa edição, né, terceira do livro que você mostrou? Pela editora universitária da UFCG, do UFCG, né? Entrando na página da UFCG, procura editora universitária. Aí lá tem o horário, né, o local onde pode encontrar esses números, né? Não só esses livros, como entre outros obras.
Perfeito. Então fica aqui a nossa indicação, inclusive, de leitura, para que você possa aí saber sempre mais sobre o nosso município. Gente, então eu quero agradecer muito a presença aqui do professor Lincoln, né, agradecer o convite da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, em nome, né, da coordenadora, a professora doutora Giovana de Aquino, e agradecer, né, a Prefeitura de Campina Grande por estar participando dessa terceira Semana Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Campina Grande, com esse tema que nos instigou aí hoje. Eu espero que ele consiga, né, que vocês se sintam provocados e conversem sobre isso nas suas escolas, que é dialogando experiências em educação patrimonial. Fica aqui o meu muito obrigado, e é isso aí. Professor Lincoln, muito obrigado. Obrigado, e estamos aqui à disposição, a Secretaria da Educação do Município e Cultura, né, e agradecer mais uma vez à professora Giovana e a todos os nossos colegas de profissão, professores de educação básica. Forte abraço e estamos aqui à disposição para dialogar cada vez mais. Isso aí, até mais.